Queria fazer um comentário e uma perguntinha. O comentário eu fiquei feliz demais que você tá aí com o pessoal do Yellow Belt, porque a pessoa que fez a certificação Yellow Belt sempre achava que isso não servia para muita coisa. Tô todo feliz que você tem Yellow Belt aí na equipe de vocês. E um comentário. Não é um comentário, é uma observação só para a gente poder pegar disso e poder falar um pouco mais sobre tudo. Quando você disse que você estava falando então, né, que você estava usando o Six Sigma e também o Lean quando se trata das questões de desperdício, etc. E que também usava BPM no meio disso tudo, né? Então só para a gente poder conversar sobre isso e introduzir o tema BPM nesse assunto, porque é o que a gente gosta. Porque da forma que você disse, ficou parecendo que assim, nós temos demandas, né, para resolver, então vou usar a metodologia Six Sigma nesse caso, porque a gente entende que isso daqui faz mais sentido para essa situação e etc. E aí, como é que o BPM entra nisso? Porque ficou parecendo assim, né? Ficou parecendo que a gestão, então, por processo, ela entra nesse projeto que vai lidar então, com uma metodologia já definida. Ficou parecendo que primeiro foi escolhida uma metodologia e depois foi pensado, então, na gestão por processo. Como é que exatamente funciona isso? É uma coisa ou outra? Primeiro coloca-se algo, então, ali na linha de produção do projeto, do como vai fazer, e depois vai se inserindo elementos como, por exemplo, um BPM? Cada caso é um caso? Eu fiquei curioso. Nesse ciclo, né, esse ano, a gente tentou fazer todas as iniciativas usando ali o DMAIC, né, usando a parte do Lean Six Sigma. Mas durante a execução dos projetos, a gente já identificou que precisa ter uma clareza ali da necessidade para escolher a melhor metodologia. O que aconteceu, né? Teve situações que realmente a gente começou a fazer uma análise de causa daquele processo, né? Entendendo um pouquinho por que aquele processo demorava tanto tempo, né? O que acontecia, as desconexões, as intercorrências relacionadas a ele que faziam com que ele fosse mais lento. E ali a gente acabou precisando usar, né, o desenho, ali, o mapeamento de processo mesmo para poder identificar quantas atividades tinha, o que agregava, o que não agregava valor também dentro do desenho de processo para poder reduzir esse tempo de atendimento, por exemplo, né? Mas a questão da visão por processo, ela depende muito de cada iniciativa. Tem iniciativas bem complexas, né? Eu vou dar um exemplo de uma iniciativa que a gente trabalhou, que ela começa numa área de negócio, mas ela passa por uma área financeira, depois ela vai para uma área de aquisição de grãos, depois ela vai para uma área que eu tenho que fechar um contrato, depois ela volta para o cooperado. Então, é um processo que permeia muitas frentes. Nesse sentido, a gente acaba tendo que realmente desenhar o processo como um todo para traduzir, né, o que está na cabeça de cada pessoa ali, de cada área, de cada frente, para ter essa visão do todo. Porque é uma iniciativa, esse processo demora muito, tá ok, mas demora quanto tempo? Ele demora dias, 60 dias para fechar, mas aonde, né? Onde está o gargalo? Qual que é a área que talvez tenha mais atividades necessárias ou identificar talvez umas nem tão, não tão necessárias que a gente pode estar eliminando. E nesse sentido, a gente acaba precisando entrar nessa visão mesmo, né, do processo como um todo, né, ponta a ponta, para entender qual que é o lead time desse processo, qual frente tem uma complexidade maior e aonde a gente focaria um esforço para trabalhar essa redução. Então, a gente usa, né, o DMARC ali para nos orientar, fazer análise de causa, mas quando eu entro realmente para entender se aquele processo ele tem uma complexidade, muitas interfaces, né, ele tem muitas áreas que ele permeia, o desenho do processo ele é necessário para a gente poder identificar esse todo. Uhum. O Hideki, antes de eu passar para você, porque eu não tô te deixando falar, só eu gosto de Eu vou cumprimentar. anotando aqui. Eu gosto de cumprimentar o povo. O povo vai aparecer no chat, eu quero dar boa noite. Dar boa noite a Daniele, eu não sei se eu dei boa noite, porque tá difícil aqui. Boa noite pro Emerson, nosso amigo Eduardo Riga, o especialista aqui quando o tema é Six Sigma. O Fábio Franco, então, pegou o Covid, cara. Olha que coisa. Mas ele mandou bem, Hideki, porque ele continua sempre com a gente aqui.
né? Então mesmo com Covid, pra você ver que... Se ele perdeu alguma edição, foi uma, no máximo duas, né? Eu acho que não foi mais que isso, não. Você vê que o BPM Talks ajuda as pessoas a se livrar, né? Da Covid. Mas diz que já tá indo bem, já tá tudo bem, já tá 75%, coisa boa. Já tá. Que bom, Fábio. Saúde não, aí. deixa ali ligado, vai ouvindo, né? Já dá uma distraída. É verdade. Saúde pra você.